Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você estiver assistindo, seja bem-vindo ao GH Humanidade. Gente, me chamo Gabriel Parente, sou o seu professor de filosofia de hoje e até o tempo que você quiser. Tá? E hoje, gente, a gente vai iniciar uma revisão pensando no vestibular, né, no Enem. E hoje a gente vai também trazer uma revisão sobre Idade Moderna. Tá? É um período transitório entre Idade Média e Idade Moderna, tá? Em que a gente tem uma quebra com os valores medievais. Então, a gente tem muitas questões trazendo o homem no centro desse conhecimento, dessa nova forma de conhecimento, já que o conhecimento do homem não estava mais condicionado pela Igreja Católica ou pelo cristianismo. Não, agora ele passa a ser o centro do conhecimento, tá bom? Então, a partir disso, ele pode pensar a forma como ele conhece o mundo, também a forma como ele vai estruturar uma sociedade, como ele pode pensar os moldes dessa sociedade, tá bom? Bora lá. A ética kantiana, também chamada a ética do dever ou a ética deontológica, tá? Traz essa ideia de autonomia ao homem, tá? Em que essa autonomia ela se repercute na razão. Então, ele rompe com a tradição filosófica que associava a moral com algo externo ou utilidade da razão. Peraí, vou te explicar. Digamos que tu produza uma ação, de que tu faça uma ação. Essa atuação ela tem que ser autônoma. Ela não pode ser condicionada por fatores externos, porque esses fatores externos vão, de certa forma, dar condição para a atuação. Bora lá. Fatores externos que eu falo, né, são ideias relacionadas a uma ideia de recompensa, por exemplo. Né? Tipo, vou ser bom porque eu quero uma recompensa de dinheiro. Ou o que se tinha na antiga tradição, né, medieval, é que as boas ações nos levam para o paraíso. Né? A ideia de moralidade associada aos valores espirituais. Não, isso aqui que o Kant está dizendo, que não pode ser associado aos fatores externos, quer dizer que a moral ela não pode ser instrumentalizada, tá? E que esses questionamentos, essa ação, parte do sujeito, tá bom? Bora lá? Então, já que ela não é associada por fatores externos, por que a gente faz isso? Né? Por que a gente faz uma ação? Olha, o que a gente vai dizer que a ação deve ser julgada por ela mesma, tá? Não se deve levar, por exemplo, em conta os fatores sociais, os fatores históricos, né? Ela deve ter um fim nela mesma. Um grande exemplo disso, né, na Constituição Federal, a gente tem um conjunto de leis, né, que vão condicionar o nosso agir, tá? Mas bora pensar numa lei específica. Né? Não quero ser polêmico, né? Tem um artigo que fala sobre a, a violência contra as mulheres, tá? A Lei Maria da Penha. Tá? Por que é importante a gente analisar a Lei Maria da Penha? Porque ela tem um contexto social de feminicídio, né? De violência contra a mulher. Então, por mais que na Constituição tenha um artigo que diga sobre a não agressão, né? Em que nenhuma pessoa deve ser posta a uma situação de vulnerabilidade, né? Foi necessária a criação dessa lei. Tá, mas por que eu viajei tanto para falar sobre isso? Porque o Kant vai dizer que a ação deve ser julgada por ela mesma. A lei ela deve ser julgada por ela mesma. Tá? Então, não vai interessar, do modo kantiano, né, pensar no fator histórico, pensar no fator social. Ela deve ser analisada por ela mesma. Então, no sentido kantiano, essa ação não seria moral, não seria universal. Porque já se tem algo
que protege, tá? Uma ideia de universalidade, que é a ideia de impossibilidade da gente ser colocado, né, em situações de risco. Né? A gente não deve ser colocado em situações de risco, tá? Então, a ideia de universalidade é que nem todas, aliás, que todas as pessoas não devem ser postas em situações de risco, tá? Então, essa ideia de não agressão é universal, tá? Mas essa ideia de Lei Maria da Penha, para o Kant é errado, porque leva em conta um contexto, tá bom? Beleza? Então, assim, ao se afastar desse fator externo, né, desse fator histórico, por exemplo, a gente tem um conjunto de juízos, né? O juízo imperativo hipotético e o imperativo categórico, tá? Para ele vai ser os princípios supremos de moralidade, porque fazem valer a ideia de autonomia, tá bom? Então, assim, é a capacidade de tu julgar uma ação em si, tá bom? Bora lá. Funciona dessa forma. O imperativo categórico ou hipotético, desculpa, eu não consegui achar outra imagem que conseguisse explicar esse esquema, mas bora lá. Vai fazer um julgamento em relação à vontade, tá? Em relação a uma ação moral. Então, uma ação ela deve partir de uma vontade, tá? E essa vontade repercute na ação moral. E vocês podem perceber que aqui do lado ela não pode ser por fatores externos, por exemplo, a felicidade, a religião, a vantagem, tá? São fatores externos, tá? Ela tem que fazer valer no princípio universal, quer dizer, que tem que valer para todos. E aqui a gente tem uma ideia de humanidade como um fim e nunca como um meio, tá? E deveria ser uma lei da natureza. Essa lei da natureza eu coloco um asterisco. Por quê? A ideia de lei da natureza já vai para uma ideia de ciências naturais, né? A parte que estuda as leis do universo. E aí, essas leis do universo são leis da física, por exemplo, né? Em que se tem uma universalidade de fenômenos, né? E se estuda os fenômenos para explicar a partir de uma fórmula uma ideia de universal, tá bom? Então, é nessa questão, tá? Bora lá. As formulações para o imperativo categórico. Age de tal maneira que trate sua humanidade tanto na tua pessoa como na outra pessoa, sempre como um fim, nunca como um meio. Guarda isso no coração. Age como se a máxima da tua ação devesse servir de lei universal para seres racionais. Age como, como se a máxima de tua ação devesse ser transformada em uma lei universal da natureza. Opa, está categorizando, aliás, está dando as características do imperativo categórico. Por quê? A humanidade é sempre tido como um meio, não como um fim. Então, essa primeira ideia, essa primeira frase é a ideia de alteridade, tá? Age de tal maneira que trate a humanidade tanto na tua pessoa como na outra pessoa. Então, assim, é igualdade de tratamentos. É como dizem assim, não faça para os outros o que você não quer que façam para você, tá? A segunda, age como se a máxima da atuação devesse servir de lei universal para todos os seres racionais. Opa, essa ideia de agir como se a tua ação fosse uma lei universal. Por exemplo, a ideia de igualdade de tratamento jurídico. É uma ideia que deveria ser utilizada para todos os casos, tá bom? E age como se a tua máxima devesse ser transformada em uma lei universal da natureza. Então é como se a tua ação, né, relacionada a uma moralidade pudesse ser uma lei universal que valesse para todos os sentidos, tá bom? Para Kant, antes de qualquer ação, ela deve passar por um conjunto de valores, conjunto de juízos, né, que vão determinar
se elas são universais. Olha um grande exemplo aqui. Artigo 155, tá? Que trata sobre a ideia de roubo, tá? Ideia de subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Né? Tem a pena de reclusão de 4 anos de multa. Tá, olha só. Essa ideia de crime de furto é universal. Porque, em tese, né, nenhum objeto pode ser furtado. Nenhuma pessoa pode ter algo subtraído. Então é universal. Por quê? A gente pensa assim, beleza, eu não mereço ter nada subtraído. Mas também a outra pessoa não deve ter nada subtraído. Então já é uma ideia universal. Mas em caso de furto por subsistência, aí que mora a grande questão. Por quê? A ideia de furto por subsistência está relacionado à ideia de infração dessa lei, tá? Mas que, por exemplo, é relacionado com a ideia de sobrevivência. Então, uma pessoa que furta para se alimentar, ela pode ser presa? No artigo constitucional, sim, pode ser presa. Né? Mas que durante o julgamento, né, o juiz analisando o caso e ele opta pela, pela liberdade dessa pessoa, pela soltura. Né? O que esse juiz fez? É uma ação nobre ou uma ação universal? Olha lá, uma ação nobre, ela nunca vai ser uma ação universal. Por quê? A ação nobre, ela é relacionada com valores éticos, né? Valores pessoais que tu carrega, né, na tua constituição, e que esses valores, eles, eles te dão capacidade de escolha, tá? Entre os valores que tu carrega e os valores morais, tá? Eles vão te dar essa possibilidade de escolha, tá? No critério universal, né, no critério universal, não pode valer. Por quê? Se todas as pessoas roubassem para sobreviver, é uma ideia bem kantiana. Isso não poderia ser aceito, tá? Porque bate de novo naquela ideia de que todas as pessoas não merecem ser roubadas. Então, a ação que esse juiz fez foi uma ação nobre. Por isso que ela não pode ser uma ação universal, tá bom? Beleza? Segundo a ética kantiana, os imperativos, tanto hipotético como categórico, permitem que os indivíduos sejam autônomos, né? Em contraponto ao regime anterior, que era um regime, né, ligado à religiosidade. Então, assim, a gente não tinha sujeitos autônomos. Então, tudo que era feito tinha que ser em conformidade ao cristianismo, tá bom? Nesse sentido, a humanidade surge como objetivo de qualquer ação moral, tá? A humanidade surge como objetivo de qualquer ação moral. Porque tem a centralidade no homem, tá bom? É isso, gente, tá? E bora praticar? Bora ver se tá safo mesmo? Bora lá. Vamos lá. Primeira questão. O imperativo categórico é, portanto, o único que é este. Age apenas segundo a máxima, tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Olha aqui. Né? Segundo essa formulação do imperativo categórico por Kant, uma ação é considerada ética quando, olha lá, alternativa A, privilegia os interesses particulares em detrimento de leis que valham universal e necessariamente. Letra B. Ajusta os interesses egoístas de uns ao egoísmo dos outros, satisfazendo as exigências individuais de prazer e felicidade. É determinada pela lei da natureza, que tem como fundamento o princípio da autoconservação. Letra D. Está subordinada à vontade de Deus, que preestabelece o caminho seguro para a ação humana.
A máxima que rege a ação pode ser universalizada, ou seja, quando a ação pode ser praticada por todos, sem prejuízo da humanidade. Pessoal, a gente está falando de imperativo categórico. Então, é um conjunto de ações que é uma máxima que pode ser universalizada, que pode ser praticada por todos, tá? Sem prejuízo à humanidade, tá? Então, qual é a alternativa que condiz, né? A alternativa é, tá bom? Porque vai retratar o imperativo categórico. Bora lá, segunda questão do Enem de 2012. Olha lá, gente. Essa questão fala sobre o esclarecimento da menoridade, tá? Então, a gente passa no sentido de passagem da menoridade para a maioridade, tá? Vou deixar vocês lerem, tá? Pausa esse vídeo, lê a questão e vamos para as alternativas. Bora lá. Letra A. Reivindicação da autonomia de capacidade racional como expressão da maioridade. Exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas. Letra C. Imposição de verdades matemáticas com caráter objetivo de forma heterônoma. Letra D. Compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de entendimento. E letra E. Emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão. Opa, a gente está falando de um processo em que o ser humano ele passa a ser o centro desse conhecimento, tá? E ele carrega consigo a ideia de autonomia, tá? Autonomia no sentido de que ele pode pensar o mundo dele, pode pensar a constituição das leis, tá? Pensar se uma ação é moral ou não, tá? Então, essa autonomia está relacionada com a ideia de emancipação, tá? Então, qual a alternativa? Letra A, tá? A ideia de reivindicação da autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade. Tranquilo? Bora lá para terceira questão. Gente, pausa de novo, lê a questão e vamos resolver. Beleza, então bora continuar. Então ele fala sobre a moral kantiana. De novo, a gente está pensando em valores morais a partir de uma ética do dever, tá bom? Então bora lá. Letra A. A vontade boa, enquanto condição de dever, consiste em respeitar a lei moral, tendo como motivo a ação simples em conformidade da lei. Olha a alternativa, gente. Letra B. Imperativo categórico incorre na contingência de um querer arbitrário, né, cuja intencionalidade determina a subjetividade do valor moral da ação. Opa, já não é. Por quê? O imperativo categórico e não é arbitrário. Né, não depende, né, de um grupo ou não. Não é para agradar um grupo ou não. O imperativo categórico fala sobre ações universalizadas. Tá bom? Letra C. Para que possa ser qualificado do ponto de vista moral, uma ação deve ter como condição necessária suficiente uma vontade condicionada por interesses e inclinações sensíveis. Opa! Guarda. Letra D. A razão capaz de guiar a vontade como meio de satisfação de todas as necessidades, assim realizar o seu verdadeiro destino prático, a felicidade. Por quê? A ação moral ela nunca pode ser condicionada por um fator externo. Então, a felicidade não pode ser um objetivo de uma ação, tá bom? Letra E. A razão, quando se torna livre das condições subjetivas que coagem e em si, necessariamente conforme a vontade somente por ela suficiente e determinada. Opa. Gente, a alternativa correta é a letra A, tá? Consiste em respeitar a lei moral, tendo como motivo a simples conformidade da lei, tá bom? Vamos para a última questão. Pausa e aí a gente resolve. Pessoal, esse texto está falando sobre autonomia, tá? Bora lá. E traz a ideia também do imperativo categórico.
tá? Olha as opções. Letra A. Imperativo categórico não se relaciona com matéria de ação com que o dever resulta nela, mas com a forma e o princípio que ela mesma deriva. Letra B. Imperativo categórico é um cânone que nos revela a agir por inclinação, vale dizer, tendo por objetivo a satisfação de paixões subjetivas. Letra C. Inclinação é a independência das faculdades de repetições das sensações que representam aspectos objetivos baseados em um julgamento universal. Letra D. A boa vontade deve ser utilizada para satisfazer os desejos pessoais do homem. Trata de um fundamento determinante do agir para a satisfação das inclinações. Gente, a alternativa correta é a letra A. O imperativo categórico não se relaciona com a matéria da ação, com que deve resultar nela, mas com a forma e o princípio que ela mesma deriva. Tá bom? Gente, nesse sentido, vale lembrar que o imperativo categórico é o que vai dar essa ideia de universalização das leis, tá? Universalização das ações, tá bom? Beleza? É isso. Muito obrigado. E muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Seja bem-vindo ao GH Humanidade.